Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então hoje temos aula de Filó. Peguem lá a apostila de filosofia de vocês e vamos começar as atividades de hoje. Então vocês vão pegar lá na página 10, ok? Pronto? Vamos lá. Conectando com... Você já ouviu falar de Pinóquio? Ele é um personagem da literatura infantil muito conhecido. Ele é personagem de uma história publicada na Itália no ano de 1883 e que se tornou conhecido em todo o mundo. Então ali temos uma imagem do Pinóquio e ali o seu criador. Pinóquio é um boneco de madeira feito por um artesão chamado Geppetto, que ganha vida. Aos poucos, o boneco adquire o hábito de mentir para fazer aquilo que deseja, em vez de seguir as orientações de Geppetto. Entretanto, toda vez que Pinóquio mente, o seu nariz cresce. Dessa maneira, todos podem saber quando ele não está dizendo a verdade. Converse com seus familiares sobre as seguintes perguntas. A. Como você imagina que Pinóquio se sentia ao perceber que sabiam que ele estava mentindo? Então, toda vez que ele mentia, o nariz dele crescia e as pessoas já tinham a certeza que ele estava mentindo. Como será que ele se sentia ao ver que as pessoas olhavam para ele e pensavam que ele era mentiroso? Como será que ele se sentia? Se fosse com você, como que você se sentiria? B. Como podemos saber se alguém está ou não dizendo a verdade? Como que a gente pode descobrir? Porque as pessoas elas falam, mas a gente só ouve. Não tem nenhuma mudança física que demonstre que ela está mentindo. Então o que a gente tem que fazer para ter certeza de que a pessoa está falando a verdade? O que pode ser feito para ter a certeza disso? Então, pensem aí. Lápis na mão. Quando uma pessoa mente, é possível que ela convença os outros de que está dizendo a verdade. No entanto, ela também pode ter dificuldades para impedir que a verdade seja revelada e que as suas afirmações sejam desmentidas. Com base nesse tipo de situação, no decorrer do tempo, foram criados alguns ditados populares sobre a mentira. Leia 2 exemplos na ilustração a seguir. Então, temos ali a menininha que fala: a mentira tem perna curta. E o menininho diz: uma mentira puxa a outra. Então, esses são ditados populares, eu não sei se vocês já conheciam, acredito que a maioria sim, falando que a mentira tem perna curta. Né? É uma mentira puxa a outra. O que significa? Você mente, aí você, para manter aquela mentira, você tem que inventar outra mentira e assim sucessivamente, vai virando aquela bola de neve. Então vamos lá. Página 11. Peça a uma pessoa adulta que explique os significados desses ditados populares. A. Anote as respostas nos quadros a seguir. Então, você vai fazer uma pesquisa de campo aí. Você vai perguntar para um adulto o que significa esse ditado: a mentira tem pernas curtas. O que quer dizer esse ditado? E o segundo, uma mentira puxa a outra. O que isso significa? Né? Por que isso é assim, que é desse jeito que acontece? Então, não precisa ser a mesma pessoa, o mesmo adulto, tá? Pode ser diferente ou pode ser o mesmo, independentemente. Mas vocês vão ter que fazer essa pesquisa, perguntar aos adultos qual é o significado de cada um desses ditados populares. Então vamos lá na hora de filosofar. Converse com os colegas a respeito, familiares, a respeito das questões a seguir e também de outras perguntas que vocês queiram fazer sobre a verdade. Ao responder as questões, explique os porquês de suas respostas e cite exemplo. Então aqui é só para um bate-papo, só para reflexão, não precisam responder, é só para fazer vocês pensarem. A verdade é sempre fácil de dizer e
e de ouvir. Por quê? Um exemplo? É possível uma pessoa dizer somente a verdade toda a sua vida? Sim? Não? Por quê? Um exemplo. Quais são as consequências de se dizer a verdade? Às vezes a verdade dói? Sim? Não? Por quê? Um exemplo. A verdade deve ser dita em qualquer situação? Por quê? Dê um exemplo. Existem verdades que parecem mentiras? Por quê? Pense num exemplo. É possível que uma mentira nunca seja descoberta? Por quê? Cite um exemplo. Como alguém pode provar que está dizendo a verdade? Como? Um exemplo. O que é uma verdade? No caderno, registre sua conclusão. O que é uma verdade? Vocês podem fazer no caderno. Quem não tem o caderno, pega o caderno de ensino religioso, lá pela metade, da metade para trás, usa para filosofia. Ou faz uma folha e grampeia na apostila. Então, vocês vão colocar a data de hoje e vão colocar o título, o que é uma verdade? E você vai responder essa pergunta, ok? Com a sua opinião, depois de tudo que você conversou com os adultos sobre os ditados populares e depois de pensar em todas essas indagações que nós lemos aqui, ok? Então, com as suas palavras, tá? Não é para ir procurar no dicionário, não. É a sua conclusão, é o que você pensa a respeito disso, sobre o que é uma verdade. Na aula passada, nós fizemos sobre o que seria uma mentira. E nessa aula, o que é uma verdade, ok? Então, essa é a aula de hoje. Façam as atividades, não acumulem. E beijinhos no coração. E eu sempre estou à disposição. Beijo!